Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa noite Gabi, boa noite Débora, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos. Oi Pri, boa noite. Dani, olá, Dani, daqui a pouco você vai falar, né? Boa noite Cláudia, do Rio. Querido, se alguém puder me dizer, por favor, se o som está bom, por favor, só me digam. Micheline, boa noite, querida. Só me digam se o som está bom para... Oi, querida, boa noite, Micheline. Me digam somente se o som está bom, ok? Né? Pois é, Dani, né? É. Gratidão então, ok? Obrigado, Cláudia. Ótimo, ótimo. Então vamos. Aline Mortag, boa noite, querida. Espero que você esteja bem. Diana, oi, querida. Vamos aguardar. Raquelzinho do Rio, oi, querida. Vamos aguardar mais um momento. Boa noite, Charlene. Janine, oi, querida. Para que a gente possa... Nem são 8 horas ainda, né? Então, calma, né? Calma. Não vamos começar antes da hora propriamente dita, né? Simone, bem-vinda. Carla, bem-vinda. Salve, Luiz Fernando. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Fabiola. Boa noite, Diana. Boa noite, querida. Janaína. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos. Peraí, alguém falou aqui alguma coisa que eu não entendi. Oi, Pérola, do Paraná. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Boa noite, Nini. Kelly, olá, Kelly. Estaremos aí com vocês, né? Já já vamos dar o aviso aqui. Carice. Sejam todos, sejam todas bem-vindos. Então, Pomerode, eu conheço Pomerode. Eu amo toda Santa Catarina, amo Santa Catarina, amo. Vamos fazer então, queridos, a nossa prece para nós iniciarmos os nossos trabalhos. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, mais uma vez, com a proposta, Senhor, de nos compreendermos mais o nosso próximo, para nos relacionarmos afetivamente com o próximo de uma forma mais saudável, mais completa. Estamos aqui, Senhor, para nos esclarecer, nos fortalecer. E rogamos teu amparo e da espiritualidade maior responsável por estes trabalhos, para que em cada lar que neste momento a pessoa se sintoniza contigo, Mestre Jesus, que ela possa receber o amparo da espiritualidade em seu lar, que seu lar possa se transformar em uma sala de estudo não somente para ela, mas para todos os irmãos que igualmente desejem aprender sobre os teus ensinos. De mim, Senhor, eu te rogo, te peço, me auxilia nas minhas imensas fragilidades e fraquezas, Senhor, para que eu possa ser um instrumento útil da equipe espiritual aqui presente, visto que eu, de mim mesmo, nada tenho a oferecer. E dessa forma, Mestre Jesus, te pedimos, faça com todos nós a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Mestre, de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos do estudo de nossa querida Joana de Ângeles, nós damos iniciado o estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus
e graças a Ti, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Sejam todos, então, mais uma vez, todos bem-vindos. Dani, por favor, dê um oi aqui para que eu possa te adicionar, para que você possa dar o recado das justiceiras, por gentileza. Vamos ver onde está a Dani. A Dani já está aqui. Vamos só aguardar que ela dê um oi. Oi, pronto. Aqui eu só sei adicionar desse jeito. Em cima e eu convido. Eu não sei fazer de outro jeito. Vamos então. Puxa, Dani, eu devia ter feito um teste com você, né? Eu esqueci. Olha, Dani! É na terceira, você reparou que o Henrique foi a mesma coisa? Oi, Dani! Há quanto tempo? Legal. Bate aí. Tudo Boa bem? noite, queridos amigos. Oi, Jack. Tudo bom? Tudo. Obrigada pelo espaço. Que bom que deu certo, gente. Que bom que vocês estão me vendo. Oi, Lírios, apareceu, olha lá, ó. Cheio de amiga aí eu tô já, viu, Jack? Muito legal. E hoje eu separei, para a gente falar da violência, Jack, as formas de violência. A gente acha que a violência contra a mulher é só a violência física. Existem 5 formas de violência. Então eu separei aqui até escritinho para não deixar dúvida. Bora lá? Bora. Então vamos lá. Violência física. Ofendeu a integridade. Corpo. Machucou. De qualquer forma, gente, um puxão de cabelo, sacudiu com força e machucou, tacou objetos propositadamente para acertar a mulher e machucar. Conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Violência sexual. Entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Estupro. Relação sexual sem consentimento é estupro. Vai mais além. A mulher presenciar uma relação sexual do homem com outra mulher. O homem fazê-la participar de uma relação sexual com outro homem. Filmar, tirar foto. Até dessa mulher nua, num ato sexual com ele ou com outra. Isso sempre mediante ameaça, coação, força, uso da força. Impedir a mulher de usar um método contraceptivo. Você sabia que isso é uma violência? Isso é uma violência. Forçá-la à prostituição. Acontece. Mediante suborno, manipulação, limitação dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Não vai engravidar. Proíbe a mulher de engravidar. Quando engravida, obriga a fazer um aborto. Isso é uma violência sexual. Violência patrimonial. Aquela brincadeirinha boba de que tá nervoso e quebrou o celular. Ele quebrou seu celular. Quebrou o seu laptop, seu notebook, que você trabalha nele. Te viu trocando mensagem com alguém, pegou seu telefone, quebrou. Conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Ele pode reter documento dela. Então, ela precisa da carteira de trabalho, ela precisa dos documentos pessoais para ele retém. Retém o salário. Tem mulher que trabalha e é obrigada a dar o salário para o homem. Isso é violência patrimonial. Uma vez eu vi uma menina consertando um celular e ela falou, estava todo empenado, literalmente empenado, igual roda de bicicleta. É a segunda vez que ele faz isso. Eu falei, a terceira ele vai empenar você. Então ele está agredindo, ele está mostrando os sinais de que ele é violento. Está quebrando as coisas em casa. Está agredindo o seu filho, está agredindo o cachorro.
Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Aí é xingamento, constrangimento e violência psicológica. Por último, mas não menos importante, para mim, ela não deixa marcas visíveis. A violência física deixa marcas visíveis. A violência psicológica deixa uma marca, deixa um abismo dentro da mulher. Um abismo. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o desenvolvimento, que vise degradar e controlar as ações da mulher. É uma perseguição desenfreada. Imagina é uma tortura. Vai vestir essa roupa por quê? Mulher minha não anda assim. Controla os amigos, isola a mulher da família, dos amigos, do trabalho, controla o ambiente, se vai na academia, por que que vai? Não é com essa roupa. Mulher minha não anda assim. Exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, perseguição quanto mais. Ele vai no trabalho, ele vai na escola, ele vai na igreja. É uma tortura, realmente. A violência psicológica, ela destrói, deixa a mulher lá no chão, e aí começa o ciclo da violência. Projeto Justiceiras, gente. É um número de WhatsApp. 11 99 639 1212. Vou colocar depois. Ó, eu vivo isso quase todos os dias, tá vendo, Jack? Só que a gente tem a tendência a minimizar. A gente não sabe que bater no cachorro, bater no seu filho, são sinais de violência. Não deixe isso passar. Denuncia. Entre em contato. 180. Você pode fazer um boletim de ocorrência online. Acessa @justiceirasoficial. É um número de WhatsApp. Você vai ter apoio jurídico, psicológico, assistente social. A mulher precisa se sentir segura para tomar essa decisão, Jack. Porque ela, às vezes, está dentro de casa com esse agressor. Exato. É Então, @justiceiras? Justiceiras Oficial. E o meu, danielabrauer.pc.df. Entra lá que eu tiro dúvida também, me manda direct. E a gente conversa. Dou esse apoio também, né, Jack? Emocional para quem precisar. Certo? Não deixa de denunciar, gente, não é brincadeira. Deu um chiliquinho, começou a quebrar as coisas em casa, não espera. Não espera, porque a próxima coisa a ser quebrada vai ser você. Exato. Na quarentena, fique em casa, mas saia da violência. Digita aqui pra gente, Dani, por favor, os dados. Tá Agora. Bom? Obrigada, Gratidão, gente. querida. Gratidão a você. Vamos só aguardar então, queridos, que a Dani coloque aqui, que ela digite, para que a gente possa começar. É um trabalho muito importante, é um trabalho muito importante. E é como eu digo aqui, você vê os sinais. Às vezes a pessoa quando a pessoa ela é agressiva com o outro, isso quer dizer que é a forma de agir dela. Então, se ele é violento, agressivo, com um garçom, @justiceirasoficial, @justiceirasoficial, anotem, @justiceirasoficial. Gratidão, queridos. A partir desse momento, então, vamos estar retirando os comentários para voltar na segunda parte da live. Coloca o zap, Dani. Vivi, não sei. Vivi, busque lá, @justiceirasoficial, que lá tem o zap, tá bom? É como eu digo, a pessoa que ela te pega assim com força ou te puxa,
ele está demonstrando exatamente o que eu falo, exatamente o que a Dani falou. Ele já está demonstrando. Ele é violento, ele é agressivo. Se ele é agressivo, se ele é violento com o outro, por favor, entenda. Essa é a forma de comportamento dele. Para ele ser violento com você, talvez seja uma questão de tempo. Ok? Queridos, vamos a alguns avisos. Vamos a alguns avisos. Onde estão os avisos? Avisos. Gente, ontem eu não estava bravo, não. Algumas pessoas falaram, você estava bravo ontem na live? Não. Depende muito do recado que a gente tem que passar. Às vezes eu fico mais sério. Sério. Sério não quer dizer bravo, tá bom? Amanhã à noite nós teremos uma live sobre, se eu não me engano, eu vou postar, assim que terminar, eu vou postar como andam as suas emoções na pandemia. Se eu não me engano, é para São Paulo amanhã, isso, para São Paulo. Como andam as suas emoções na pandemia será amanhã, sábado, às 19 horas. Sobre fone de ouvido, a Bárbara me passou que ontem o pessoal estava conversando sobre se pode ouvir a live de fone de ouvido ou não, porque tem os espíritos, e aí se os espíritos estão juntos e você está de fone de ouvido. Vamos lá. São duas questões que eu tenho que falar, então já vou deixar o óculos aqui. O que acontece, pessoal? A resposta da questão 278 do Livro dos Espíritos. A espiritualidade está muito à frente da gente. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu assisti uma palestra, eu estava num centro espírita, e aí o dirigente, no início da palestra, falou: por favor, vamos desligar os celulares, porque eles influenciam nas questões espirituais. E eu fiquei meio de cara. É com muito respeito, eu estou dizendo, queridos, muito respeito. Por que você ficou de cara? Não pode? No meu entender, não. Porque vejam, se já no nosso mundo, que como está escrito lá na questão 278, nós somos um pálido reflexo do mundo espiritual. Se no nosso mundo já existem antenas que bloqueiam os sinais de celulares, por exemplo, nos presídios, como é que numa casa espírita, a espiritualidade que está às vezes um século na nossa frente não vai ter uma tecnologia suficiente para fazer com que os celulares, que porventura talvez se estejam atrapalhando, eles não vão conseguir isolar os celulares, então me perdoe, é algo que para o meu racional não é possível. Tá? No meu racional, se nós somos um pálido reflexo do mundo, se já no nosso mundo já existe esse tipo de aparelho aqui, como é que não vai existir no mundo espiritual? Ok? Agora, sobre fone de ouvido. De novo, nós vamos ver na literatura que muitas vezes a espiritualidade ela instala alto-falantes em determinadas regiões de umbral ou de cidades espirituais para que as pessoas ouçam o que será dito, tá certo? Então, ainda que você esteja de fone de ouvido, se existe uma equipe espiritual que está estudando, eles vão, de alguma forma, visto que eles estão mais na frente do que a gente, o meu entendimento, nunca li isso, mas o meu entendimento é que eles, com certeza, eles têm a capacidade de instalar, então, onde quer que você esteja, um alto-falante para que os espíritos que estão estudando com você possam ouvir, ok? E por último, uma questão que curiosa, a Dani falou isso agora, mas ela falou de uma outra forma, e curiosamente hoje duas pessoas vieram me perguntar. As pessoas me perguntam sobre várias questões e elas expõem a sua intimidade e eu fico muito grato pela confiança. E hoje duas pessoas vieram me perguntar sobre nudes. Jack, o que você acha de mandar nudes? Jack, eu nunca mandei nudes, mas meu namorado está querendo que eu mande. Vamos entender então uma coisa. Vou botar óculos. O nudes hoje, ele, entre aspas, ele faz parte dos relacionamentos humanos, né? É um fenômeno globalizado, as pessoas acabam mandando nudes, geralmente mulheres para homens, porque os homens são mais visuais, enfim. E às vezes as mulheres mandam porque eles pedem, às vezes as mulheres mandam porque eles querem. Vejam que no caso da Dani, que ela falou de filmar ou tirar foto, é sem um consenso, né, quando existe uma ameaça. Mas as pessoas às vezes mandam. Minha opinião, da doutrina espírita, tá? Já que perguntaram, eu falei, gente, de repente tem alguém aqui que quer saber isso e fica com vergonha de digitar. Então, vamos dizer, você quer mandar um nude? Por favor, por favor, por favor, não manda o seu rosto. Mas ele pediu com o rosto. Não, então não vou mandar. Desculpa, é o que eu acho. Tá? Por quê? Porque hoje vocês se amam, estão planejando casamento. Daqui um mês já acabou, ele de repente já está com outro, você está com outro, e ele está de posse dessas fotos.
Tá? Então, por favor, quer mandar nudes? Pode mandar, é um fenômeno, tá? Né, as relações hoje em dia estão ocorrendo muito isso. Não manda com o rosto. Tem tatuagem? Tenta mandar alguma foto que não apareça a tua tatuagem, nada que possa te identificar. Algum cordão que você está sempre com ele, ou dentro do seu quarto que tem alguma coisa que possa identificar você, por favor, tire um ambiente em um ambiente que seja nulo. Agora, se ele está pedindo com seu rosto, é com respeito. Não manda. Não, mas ele é o amor da minha vida, a gente vai casar. Eu já entendi. Eu já entendi. Eu já entendi. É, hoje é assim, né? A gente não pode garantir que daqui a uma semana, um mês, um ano vai ser assim. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A exposição sem rosto, sem nada que te identifique, por favor, por favor. É uma precaução com você. E se essa pessoa falar, não, mas sem rosto eu não quero, e você fala assim, espera aí, você sabe que sou eu. Então, qual é a questão aqui? Eu não estou entendendo. Né? Então, eu acho que até mesmo para a exposição, eu acho que existe um limite. Então, por favor, principalmente as mulheres, né? Eu não sei se homem manda nude, mas mulheres, fiquem atentas, ok? Eu sei que você ama ele, é o amor da sua vida, você está apaixonado, você faz tudo por ele, eu já entendi. E ele pediu de presente de um mês de namoro, de 2 meses. Não, ele pediu, eu já entendi. Sem rosto. É você, por favor. Tenha força suficiente. Ele não vai. Olha, de boa. Se ele chegar e falar assim, não, se você não mandar com o rosto, eu vou terminar com você. É melhor que termine, porque tem alguma coisa errada. Tá? Porque o homem que ama, ele respeita. Ele não é moleque. Uma coisa é mandar à noite, tá tudo bem. Mas ele não é moleque. Ele não vai exigir que você faça alguma coisa que você não quer, ainda mais esse tipo de exposição. Então, atenção, ok? Então, já que duas pessoas hoje me falaram, quem sabe alguém aqui queria saber algo sobre isso, então, e aqui não é doutrina espírita, que eu saiba, a doutrina espírita nunca se falou sobre isso, mas vamos nos prevenir, vamos nos precaver, tá certo? Queridos, vamos lá, hoje é o livro, hoje é o capítulo 30 ou é o capítulo 29? Gente, eu estou muito perdido, queria não ser tão perdido assim. Ah, é o capítulo 30, ok. Então vamos lá. Livro Amor e Sexualidade, uma compilação de artigos de Joana de Ângeles, capítulo 30, Relacionamentos Afetivos. É um capítulo. Todos os capítulos de Joana são muito densos, né? Então eu espero que a gente consiga fazer tudo. Para quem está chegando hoje, como a gente sempre faz, a primeira hora de live geralmente é só eu falando, e a segunda live a gente fecha depois de uma hora, abre após, e aí então a gente abre para os comentários e para as coisas que tenham que ser, para as eventuais perguntas, ok? Se tiver no meu alcance, tá certo? Então, capítulo 30 do livro Amor e Sexualidade, é uma compilação de artigos de Joana. Capítulo 30, Relacionamentos Afetivos. Esse capítulo, como eu disse, é uma compilação de várias obras de Joana. Esse capítulo ele foi retirado do livro Ilumina-te, de 2013, capítulo 24. E Joana, lembrando que eu não leio todo o capítulo, somente pego algumas partes. E Joana, então, inicia dizendo: o instinto gregário conduz o ser humano inevitavelmente aos relacionamentos que fazem parte da sua existência. Certamente, há casos em que a solidão conduz às reflexões profundas, servindo de pano de fundo para os registros superiores da vida. É a pura verdade. Haja visto que eu fiz 2 vezes a peregrinação e eu amo estar assim, em paz, sem dúvida. Porque aí você tem, às vezes, uns insights. Quando a sua mente está muito perturbada, você só está para fora, não tem como você ter insight. Insight é para dentro. Para você ter insight, você tem que estar consigo. Então, já pulamos para outra página. Aí, os relacionamentos afetivos manifestam-se invariavelmente no início através dos impulsos da libido, como decorrência do instinto, sendo responsável pela multiplicação da espécie. Sexo dá prazer, e é simples assim. Porque se não desse prazer, o ser humano não procriava. É contrário da maioria dos animais. Então, para o ser humano que já estava um passo além na escala evolutiva em relação aos outros animais,
necessitaria de ter o prazer, exatamente para a preservação da espécie. E aqui no início ela está falando, no início são os impulsos da libido. Então, bem lá atrás, quando o homem era mais primitivo, era nos instintos mais primitivos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 8, mensagem de Lázaro. No início o homem tem instintos, depois sensações, depois emoções e finalmente a sublimação da emoção, que é o amor. Apesar que muitas pessoas hoje em dia, elas ainda, o primeiro impulso é o impulso sexual, será o impulso da libido. Às vezes a pessoa está numa balada e aí beber um pouco, ou não bebeu, mas está na balada. A pessoa, às vezes a pessoa não vai para a balada só para se divertir, mas ela vai em busca de algum parceiro, alguma parceira. Então, a atração física e a libido, sem dúvida, ela vai ter um papel. Porque afinal você não conhece a pessoa, não é verdade? Então a primeira coisa que vai te chamar a atenção da pessoa é a atração. O que ela representa, se ela representa algum biotipo que te chame a atenção. Buscando se equilibrar as funções do sexo distante da promiscuidade, falamos ontem bastante sobre promiscuidade, um pouco ou menos, né? E dos relacionamentos múltiplos, surgiu a monogamia como sendo um estágio no qual o sentimento de amor passou a predominar em detrimento dos impulsos desordenados da libido. E a seguinte, ela fala a seguir: a disciplina sexual tornou-se elemento significativo no processo de equilíbrio comportamental e espiritual da criatura humana. Ou seja, isso muito lá atrás. Quando vai surgir a monogamia, então, a despeito que a gente vai falar um pouco disso, e Joana também vai falar que a monogamia entre aspas, né, infelizmente nós falamos isso ontem, nem era o tema da live de ontem, mas acabamos falando, porque nós vivemos há milênios. Não é um século, não é uma década, não é um século. Não, nós vivemos há milênios, milênios. E como eu falei ontem, em termos de história conhecida da humanidade, 6.000 anos no mínimo em sociedades machistas. É o que ocorre, né? Então, a despeito dela falar da monogamia, isso não quer dizer que sempre as pessoas foram, mesmo por estar somente com uma parceira ou um parceiro, as pessoas foram monogâmicas. A Joana vai explicar um pouco melhor isso. E com essa conquista da monogamia, houve o surgimento da família. E aí ela diz: no entanto, porque a cultura vigente ainda se apresentasse aselvajada, ou seja, selvagem, a mulher tornou-se vítima das paixões sórdidas, foi situada em plano inferior. E o que a Dani falou agora e o que a gente vem falando sempre é exatamente isso. Que bom que a gente já está no final disso. Que bom que os bons estão se fazendo ouvir, né? O projeto das justiceiras é fantástico e é algo que já deveria ter surgido há muito tempo, mas que bom, antes tarde do que nunca, né? E sem dúvida que, graças a Deus, é como eu digo, esse século vai ser o século de maiores transformações da história da humanidade, assim como o século XX foi até então, mas o nosso século, sem dúvida, será ainda mais. Por quê? Porque o século XX ele foi um século materialista. O século XXI não será um século materialista. Já estamos vendo alguns movimentos nesse sentido. Não vai ser o materialismo que vai dominar. Vai ser o amor, vai ser as artes, vai ser as emoções superiores, exatamente porque iremos adentrar no mundo de regeneração. E essa transição planetária se fará cada vez mais rápida. A evolução se fará cada vez mais rápida. Exatamente para que chegue esse movimento, esse momento melhor na nossa escala evolutiva. Então, é o que ela está dizendo. Sempre ouvi isso em relação às mulheres, né? E o pior, antes elas não tinham direitos, né? A mulher, ela todo mundo falando, antigamente os casamentos duravam 100 anos. Claro, as mulheres eram submissas, elas não falavam nada. Os maridos faziam o que queriam, caso o marido não, né, tivesse as suas fragilidades de caráter, sexuais, seja o que for, e a mulher era submissa, era a voz do homem, o machismo imperava. Sempre foi isso, por 6.000 anos, pelo menos. Né? Então, que bom que hoje a gente pode estar aqui, pode ter pessoas como a Dani, pode ter pessoas como o Projeto Justiceira, @Justiceiras Oficial, vá lá, siga, e lá tem todos os dados, é muito importante. Ela falou de várias questões, que é o que eu falo, às vezes passa despercebido, e a pessoa está mostrando, a pessoa está dizendo, eu sou um homem violento, não estou sendo por enquanto com você, mas eu sou. Ele dá mostras disso, então estejamos atentos, ok?
lentamente, a mulher conquistou o seu lugar de relevância no relacionamento afetivo. Com muito respeito, eu acho que ela ainda não conquistou totalmente esse lugar, não conquistou. Basta a gente verificar o fenômeno, a palavra nova que surgiu agora, feminicídio. O homicídio de mulheres sempre ocorreu, é que agora existe um nome para isso, o feminicídio. E de repente a gente está vendo isso muito. Né? Então, cada vez mais ah, o lado sombra da sociedade, o lado deteriorado do ser humano, ele está sendo mostrado. Por quê? Transição planetária, acabou, é hora da separação do joio e do trigo. Não dá mais tempo. O pessoal, a espiritualidade não vai ficar mais de mimimi, ai, vamos ver se eles melhoram, vamos ver o que acontece. Não, acabou, deu, chega. Transição planetária, o mundo de regeneração está chegando. Ah, não, não é nessa mão. Ó, tá aqui a hora, ó, já deu, meu irmão, então muito obrigado por tudo. Pega ali o trem para você. Eu vou para onde? Não, vai lá para o mundo dos homens das cavernas, viu? Foi um prazer, a gente se vê daqui a 10 mil anos. E é só uma metáfora, ok, por favor. Mas é dessa forma. Então, a mulher ainda não conquistou todo o seu grau de relevância, não. As próprias estatísticas mostram isso, né? As mulheres, o assédio moral e sexual das mulheres. Hoje uma pessoa estava me falando isso. Hoje uma pessoa estava me falando isso, que, diga-se de passagem, está aqui nessa live. Ela estava me falando isso. Do assédio moral, né? As brincadeirinhas bobas de trabalho, sabe? Às vezes é uma brincadeira sobre o seu decote, ou às vezes é um chefe que chama para uma conversa, vamos tomar um café depois do trabalho. Isso é assédio. Isso é covardia. Isso não é ser homem. Isso não é ser homem. Isso é ser um covarde. Porque acho que porque é chefe, porque é homem, tem o direito de fazer isso. Podia ter o direito de fazer isso há 100 anos atrás. Desculpa, século XXI. Não dá mais tempo, não. Não dá mais tempo. Então as mulheres ganham menos, têm mais dificuldade em terem posição de destaque. E eu há muito tempo falo isso, que na hora que as mulheres dominarem o planeta, ele será um mundo melhor. Porque é histórico. Nós, homens, a gente só faz besteira, só faz besteira, só faz besteira. Porque o homem tem a tal da testosterona, né? Aí quer brigar, quer gritar, quer mostrar que é homem, porque eu faço o que acontece. Aí eu falo assim, dá para ser menos? Dá para ser menos? Se você está fazendo isso é porque tu não se garante tanto assim, não. Então, vai tomar um chazinho, vai tomar um chá de maracujá e se acalma, baixa a bola. Então, quando as mulheres, esses seres que emocionalmente são mais evoluídos do que os homens, é o que eu acredito, Emmanuel vai dizer isso, eu só não lembro aonde, então por causa da própria maternidade, quando as mulheres estiverem dominando o planeta Terra, contanto que não sejam feministas, que é um outro termo que eu aprendi outro dia, né, que é exatamente o oposto do machismo. Então, a femista não é feminista, ela é femista, exatamente o oposto. Então, o quanto que o homem é rude e grosso sendo homem, a mulher é dessa forma, só que sendo mulher. Mas aí não adianta, né? Não. Termos as emoções mais evoluídas dirigindo, aí sem dúvida, sem dúvida. Eu realmente acredito que quando as mulheres dominarem mais, não, mas pode ser, os homens também são evoluídos. Sim, o que eu quero dizer é que é o que a gente olha, né? As mulheres, pela questão da maternidade, elas têm as emoções mais trabalhadas. Então, acho que quando essas mulheres competentes estiverem em cargos mais importantes, visto que o homem até hoje não fez muita coisa boa na história da humanidade, só fez guerras e matanças e desmandos em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas. Então a gente dá uma chance para as mulheres, né? Por que não? Né? Vamos dar uma chance para elas. Eu acho que as mulheres já chegou a hora, com certeza, com certeza. E aí agora vai falar sobre uma questão que eu sempre falo aqui, já são 8h30, meu Deus do céu, e sobre as uniões afetivas. E Joana vai nos dizer, existem uniões que são programadas no mundo espiritual. No entanto, na maioria das vezes, resultam de interesses imediatistas, de sensações de prazer, de necessidades biológicas e emocionais sem compromisso de responsabilidade. Veja, necessidades biológicas e emocionais. É como eu digo, às vezes não é o amor, mas é uma carência passageira, é uma vontade de um sexo, aí o sexo é bom, aí você vai ficando. Nas outras áreas são ruins. Mas já viu isso? Não, mas na cama a gente se ajeita, a gente se acerta. Tá, você vai ficar o quê? Vai ficar transando 24 horas por dia? Sabe, a gente tem que ser mais coerente. A vida não é só uma relação sexual. Precisamos ser mais coerentes. E aí eu lembrei, quando eu li, que eu toda hora, vez ou outra, aliás, eu falo, né, do nosso lar,
E eu acho que foi na live da semana passada que eu falei do capítulo 20 do Nosso Lar. Eu falei, será que é o capítulo 20 mesmo? É o capítulo 20 mesmo. Capítulo 20 do Nosso Lar, uma conversa que a Andréa Luiz está tendo com Dona Laura, mãe de Lísias. Olha o que ela vai dizer. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, raríssimas almas gêmeas, algumas de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Eu já falei isso, acho, umas 3 lives aqui, então resolvi trazer Livro Nosso Lar, capítulo 20, busca lá, ok? E aí, de novo, como eu tenho falado muito, tantas pessoas perguntam, e essa história de almas gêmeas? Trouxe também, Livro Consolador, questão 323, vamos lá. 323 a 328, mas a que eu sempre cito é a 323. É uma questão que gerou muita controvérsia, na época gera controvérsia até hoje. A FEB pediu para Chico Xavier fazer uma pergunta a Emmanuel, porque eles queriam tirar essa parte do livro. Lá no final do livro existe exatamente o diálogo entre a FEB e a resposta que Emmanuel dá. Porque na questão 291 a 303 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que a espiritualidade vai dizer que não existem almas gêmeas. Ou seja, mas alma gêmea no sentido de que Deus criou um espírito e dividiu ele em 2, sendo uma parte masculina e uma parte feminina. É isso que quer dizer, entende? Então a gente precisa entender melhor que era isso, esse é o conceito que Kardec estava querendo perguntar, que era um conceito mitológico antigo. Então Deus criou um espírito e ele dividiu. E então uma parte era masculina, outra feminina, e aí quando eles se encontravam, eram almas gêmeas. Mas a espiritualidade vai nos dizer que almas afins. No entanto, vamos verificar a questão 323. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Estão perguntando para Emmanuel. A resposta que Emmanuel dá, eu acho que é uma resposta que a gente precisa estar mais atento. Porque a doutrina espírita ela não está totalmente formada. A gente precisa entender isso. Quando Kardec traz o Pentateuco Kardeciano, todas as obras de Kardec, a revista espírita, a doutrina espírita não tinha terminado. Por exemplo, a série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que inicia com o Nosso Lar, é exatamente isso. É um complemento. E no livro A Gênese, capítulo 1, item 55, Kardec vai dizer que se eles dissessem uma coisa, se os espíritos dissessem uma coisa, e com o tempo fosse comprovado que estava errado, o que estava escrito seria retificado. Deixa eu ver se eu lembro. Livro A Gênese, capítulo 6, item 26. Pronto. Uma psicografia de Galileu Galilei, dizendo, lembrando que o livro A Gênese foi escrito em 1868. Então ele vai dizer, no livro A Gênese, 1868, que não existiam luas em Marte. 9 anos depois, 1877, foram descobertas 2 luas em Marte, Phobos e Deimos. Ué, pode, mas o espírito não sabia. Houve um erro na comunicação, o espírito não estava muito bem informado, mas a gente tem que parar com o dogma da inerrância bíblica e trazer o dogma da inerrância bíblica para dentro da doutrina espírita. Não, se está escrito, se está escrito no Pentateuco Kardeciano, se foi Kardec que disse, ou se foi o espírito André Luiz que disse, é Deus que falou. Gente, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, mensagem de Erasto, passe tudo pelo crivo da razão. E o próprio Kardec fala isso. Se surgir alguma coisa dizendo que a gente está errado, vamos consertar. Pronto. Então, e qual é a resposta que Emmanuel dá? Então, vão perguntar, será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Olha que resposta que Emmanuel dá. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. É bonito isso, né? Parece uma poesia. Vou ler de novo. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Na live, eu acho, da semana passada, nós falamos sobre isso, que nem sempre não é afinidade espiritual, não quer dizer que os dois estejam na mesma gradação espiritual. Eu dei os 2 exemplos mais clássicos que temos dentro da doutrina espírita. Lívia
E Emmanuel, Lívia no livro há 2000 anos, extremamente evoluído, e Emmanuel vai dizer para Chico Xavier que ele precisava trabalhar com Chico 1 mês para ficar um dia com Lívia, e que ele se encontrava com ela postado de joelhos. E vamos ver também no livro Renúncia, Alcione, um espírito tão evoluído, tão evoluído, que se quer viver no nosso sistema solar e pede para voltar a encarnar na Terra para socorrer o seu amado Pollux, que acaba sendo inquisidor. Então, é um sagrado mistério da vida, a gente não sabe. Então, vamos ter cuidado, né? Então, precisamos talvez entender melhor o conceito do que seja alma gêmea. Se é o conceito mitológico, que Deus criou um espírito, dividiu ele em dois, em macho e fêmea, sim, sem dúvida, isso é um conceito mitológico. Mas Emmanuel, e lá no final do livro, então, existe uma teoria, Emmanuel dando uma explicação entre aspas, ele meio que dá uma enrolada, mas ele pede a caridade do pessoal da FEB manter a resposta dele. Então, fica aqui a questão das almas gêmeas. E também de Nosso Lar, ela falando que a maioria das relações são de resgate, infelizmente. E aqui a Joana diz, né? A maioria das relações, das uniões, resultam de interesses imediatistas, de sensações de prazer, de necessidades biológicas, o sexo, a procriação, e emocionais, carências afetivas, sem compromisso de responsabilidade. Entre outros, né? Entre não, a riqueza e a beleza, por exemplo, né? É o cara que é muito rico e escolhe uma mulher muito bonita e ele quer desfilar com ela e sai postando foto. Ou ao contrário, a mulher busca segurança na riqueza. Às vezes a pessoa, é interesseira, às vezes não. Existem questões mais profundas ali e ela precisa de uma segurança. E qual é a segurança? Ela acredita que o dinheiro é uma segurança financeira para ela. E a gente não pode julgar, gente. Né? Não pode julgar. Agora, sem dúvida, que se não tem o alicerce, que é o respeito e o amor, aí toda relação, com o tempo, pode se tornar mais complexa, não é? Quando se trata de pessoas psicologicamente maduras e responsáveis, se alguém conhecer alguém, aí me avisa, não é brincadeira, todo mundo é responsável e maduro em algum nível, em algum nível. Quando se trata de pessoas psicologicamente maduras e responsáveis, o amor predomina na busca do parceiro, que é eleito em razão dos seus valores internos, portanto, pela sintonia de ordem espiritual, constituindo os relacionamentos felizes. E acabei de falar sobre Lívia e Emmanuel, sobre Alcione e Pollux, não são sintonias de ordem espiritual. Não, basta ler o livro há 2000 anos que entender que espiritualmente, moralmente falando, Públio Lentulus, que é o Emmanuel, ele estava anos-luz de Lívia. Né? Ele termina já a sua vida num processo melhor, mas passados 2000 anos, ele diz que ele precisa trabalhar com Chico, precisava trabalhar com Chico 1 mês para ficar com Lívia um dia. Isso mostra a diferença evolutiva, espiritual, ok? Nestes casos, mas quando há, não precisa ter assim, não. Mas se tiver assim ou assim, já está bacana. Não pode ser um ser nível 10, outro nível 2, esse que não pode. Mas se um é nível 8, outro nível 6, ou 5,5, está se esforçando, está bacana, está bacana. Nestes casos, os valores éticos predominam e ajudam a superar as dificuldades normais no entendimento entre aqueles que se unem. Ela vai dizer, gente, as dificuldades sempre surgem. Mas quando existem valores éticos, valores morais corretos, buscas espirituais coerentes e conjuntas, é claro que a despeito das dificuldades, nós somos humanos, né? Às vezes a gente teve que ficar mais tarde no trabalho, está cansado, está enjoado, brigou com o colega, brigou com o chefe, brigou com o subalterno, sei lá, o ônibus furou o pneu, o Uber não passou, o seu carro enguiçou no meio do caminho, você pegou 1 hora e meia de trânsito para chegar em casa, às vezes você chega mais cansado, ele ou ela, e às vezes existe um desgaste, é normal, é normal. Mas é o que ela fala, quando tem os denominadores corretos, a despeito dos desequilíbrios eventuais que podem ocorrer, a chance de dar certo é muito maior. Sem que percam as suas características, mas também sem que imponham ao outro somente aquilo que lhes convém. Tem isso também, né? A pessoa que é todo do jeito dela, isso é complicado, né? A gente tem que ter respeito, né? Numa relação tem que ter respeito, tem que ter comunhão de valores. Quando as pessoas
Quando as pessoas elas estão na mesma busca, a possibilidade de dar certo ela é imensa. E mesmo às vezes, quando as pessoas estão na mesma busca, mesmo assim às vezes não dá certo. Faz parte, faz parte. Mas vai existir uma chance maior de que dê certo. Aí aqui eu sublinhei isso porque eu achei interessante. Havendo ou não firmados compromissos legais ou religiosos em torno da união, o que prevalece é sempre o amor. Gente, capítulo 22, acho que é 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, 22 ou 24, quem sabe aí, acho que é 22. Não se parece que Deus juntou, não é? Vamos ver aqui para eu não falar bobagem. Mas é 22 sim. Deixa eu ver. 22. Isso. Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela está dizendo aqui, o importante não é se você tem um papel assinado, se casou na igreja, eu casei na Catedral de Notre Dame, eu soube que ela pegou fogo, né? Mas eu sei lá, eu casei lá no Papa, e eu assinei um papel, e a pessoa benzeu, e ela fez tudo, e a gente assinou. Como se isso fosse garantir alguma coisa. Sério? Você acha que um papel assinado em um casamento, seja lá onde for, garante alguma coisa? Gente, o que prevalece é o amor. Tá difícil de entender? Eu já conheci pessoas, eu conheci pessoas que casou, papel assinado, igreja e tudo mais, 3 meses depois já separou. Foi curioso que esse caso, ela era uma psicóloga, inclusive. Ela era psicóloga. Ela casou, 3 meses depois, já estava separada, judicialmente, tinha casado na igreja e tudo. Eu falei, o que que aconteceu? Olha o que que ela me respondeu. Ela falou assim, Jack, eu já sabia que ia dar errado antes de eu me casar. Como assim? Como assim? Como assim? Eu conheço uma pessoa que, vez ou outra, está aqui, eu não sei se hoje ela está, que quando ela foi se casar, no dia do casamento, porque às vezes as pessoas elas vão postergando, elas não têm coragem de romper. Ai, já mandei os convites, ai, a gente já encomendou isso, já fez aquilo, já fez aquilo. No dia do casamento, essa pessoa chegou para o pai dela e falou assim, pai, eu não quero casar. A filha, inexperiente, ela era muito nova na época, muito nova, inexperiente, ela buscou o refúgio, a proteção do seu pai. E o pai não deu. Eu não lembro direito como foi, mas ele falou: não, sei lá, de repente ele falou: não, não vai me fazer eu passar essa vergonha, já fiz tudo isso, agora vai casar. Ela casou. Deu certo? Não. Né? Então, se teu filho, tua filha, no dia do casamento fala: pai, eu não quero. Primeiro, vamos ver se não é algum surto, né? Por medo. Ou pergunta por quê? Não ama? Né? Então, vamos entender. Então, não importa, o que importa é o amor, não importa se você usa aliança, não usa aliança. Eu digo, minha opinião, eu acho importante usar aliança. Eu acho importante. Eu acho importante usar aliança, porque aliança quer dizer que você tem uma aliança com outra pessoa, e é bom para você já distanciar as pessoas. Apesar que, é, quando eu usei aliança, as pessoas falaram assim, agora que a mulherada vai cair em cima, e eu não entendi essa coisa. Como assim? É porque elas dizem que é, sei lá, o que ela me falou uma vez, porque é um carimbo de qualidade, eu sei lá o que que é isso. Eu não lembro direito qual foi a fala, mas eu acho importante. Eu acho importante você usar aliança quando está casado, eu acho importante você usar aliança quando você está noivo, e sim, eu também acho importante usar aliança quando existe um compromisso sério, sim, eu acho. Está namorando, já está há algum tempo, estão vendo que vai para frente, que a coisa é séria, vamos botar a aliança de compromisso. Eu acho importante. Desculpa, esse sou eu, tá? Então, hashtag pronto, falei. Né? Apesar que a última que eu usei durou muito pouco tempo, mas sim, é importante. Eu considero importante. E era uma aliança da Tiffany, era linda. Deixa pra lá. Então, e aí o Jack, né, chorando as pitangas dele, fala sério, ninguém merece. E faltando mais um pouquinho, 10 minutos para nós terminarmos a nossa live, vamos lá, a última frase, né? Quando buscares parcerias afetivas, recorda-te sempre de contribuir em favor de quem eleges para companhia, considerando que não tens o direito de ferir os sentimentos do teu próximo,
de quem se te afeiçoa e confia, entregando-se em regime de totalidade. Eu estou meio surdo, vou ler de novo, né? Quando buscares parcerias afetivas, recorda-te sempre de contribuir em favor de quem eleges para a companhia, considerando que não tens o direito de ferir os sentimentos do teu próximo, de quem se te afeiçoa e confia, entregando-se em regime de totalidade. E aqui, o que é importante a gente entender é que existe um porém nessa questão. Qual é o porém, Jack? Muito simples. Às vezes, você conhece uma pessoa, então vamos supor que não foi numa balada. Ah, tá lá o centro espírita, você é trabalhador, ela é trabalhadora, e você está conhecendo, ou na faculdade, ou na academia. Então você já conhece mais ou menos. E a pessoa se apaixonou por você. E a pessoa se aproxima de ti. E ela se apaixonou, e você não. E a menina está apaixonada, ela é linda, e você falou, nossa, ela é bacana, a gente está conversando, ela está apaixonada, e você não. Aí você sai, né? Então você chama para jantar, para ir no cinema, sei lá o que você vai fazer, e a menina, ou o homem, né? Eu estou dando porque, né? ah, e a menina ou o cara estão completamente apaixonados e você não está, né? Isso é complicado, porque nem sempre vai ser na mesma velocidade. E aí você termina a noite, nossa, que bacana, aí vocês se beijam no final da noite, ou durante, sei lá, whatever, e daqui a pouco sai de novo, e aí no dia seguinte ele olha e fala assim, eu amo você. E aí é complicado, né? Porque ele está aqui já, ele está no nível 10 pronto, já comprei as alianças, e você está no nível 1, você está no nível eu estou te conhecendo. E isso ocorre muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais do que a gente possa imaginar. E isso é complicado, né? E ele vai falar assim: ai, eu te amo. Aí você manda um sorrisinho, né? Quando ele manda mensagem. Aí eu te amo, ou ele fala, ou ela fala, e você, eu também, né? É complicado. Nem sempre as pessoas estão na mesma velocidade, no mesmo padrão. E é chato isso, porque às vezes, então, você conhece a pessoa, ele está apaixonado ela e você conhece. Deu um mês, 2 meses, você vê que não era tudo aquilo, não era o que você esperava. Não é um conjunto de fatores, não é uma coisa. Então você vê que não era. E ele já está pensando, já está olhando imóvel para alugar ou para comprar para quando vocês forem casar. Vai machucar? Vai, vai. Mas já que não está escrito lá, não faça ao próximo que não gostaria que te fosse feito, por favor, vamos entender o seguinte, pessoal. Se você não ama mais uma pessoa e você vai levando a relação, você está impedindo você de ser feliz e ela também com outra pessoa. Porque, de uma forma ou de outra, com o tempo você vai mostrar pela tua atitude que você não ama. Porque não tem energia. A pessoa está te emanando amor e você está emanando simpatia. É complexo isso, né? Então, as relações afetivas, elas são extremamente complexas. Então, sim, pode acontecer de outra pessoa se machucar, sim. Faz parte. Se você vai conhecer alguém, por favor, entenda. Se você está adentrando naquilo, você está apaixonado, você está apaixonada. Por favor, entenda que pode ser que o cara não esteja, ou ela. Então, de 0 a 10, você já está numa paixão nível 10 e o cara ou ela está no 1, 1,25. Ele está a fim de conhecer, está a fim de saber o que é. Mas ele me levou para a cama na primeira noite. Sim, mas espera aí, calma. É interessante como a gente acaba botando a culpa no outro, né? Calma, você também não foi? Ou foi coação? Aí é outra história, como a Dani falou, né? Mas ocorre, gente, os seres humanos são assim. Né? No início é aquilo. Ai, você é tudo para mim, parará-tim-bum, e manda fotos, e manda vídeos, e manda musiquinhas lindinhas. Aí, de repente, aí eles vão para a cama, primeira vez, segunda, terceira. Bom dia. Aí a pessoa vai repetir, vai responder lá no dia seguinte: ai, desculpa, eu estava ocupado, não vi. Ele só queria transar comigo, talvez fosse. É complicado? É. Talvez ele achasse que tinha alguma coisa, ou ela achasse que tinha alguma coisa a mais. Porque isso também ocorre com as mulheres. E depois, quando eles têm uma relação sexual, ele entende: não, aquilo que eu tinha não era amor, era só vontade de sexo mesmo. Era carência afetiva. Pronto, já não quero mais. Ou vai buscar em outra. Então, por favor, vamos entender. É, a outra pessoa não está terminando com você. Às vezes, quando a pessoa termina com você, ele está tendo uma atitude honrada, digna e leal. E para de querer xingar ele. Às vezes a pessoa, ele ou ela,
Ele ou ela. É, lá vai o Jack se expor, né? Lá vai o Jack se expor. Houve um caso que uma pessoa, ela achava que eu era o homem da vida dela. Passou meses mostrando para mim que eu era o homem da vida dela. E depois de um tempo, e aí a gente ficou junto, ela ficou meses, e aí eu finalmente entendi que era. E depois de algum tempo, ela viu que não era. E ela foi completamente honrada, digna e honesta. Falou que a gente precisava conversar. Eu já entendi que tinha alguma coisa errada, ela sentou comigo. E foi muito clara. Não enganou, só falou a verdade. Ela achava que era uma coisa, e não era. As coisas que me foram ditas, que me foram escritas, as postagens, eu fiquei assim, nossa, eu achei realmente que eu tinha a tal da alma gêmea, eu achei que era. E ela também achou. Ela também achou. Ela também fez postagens. E depois ela viu que não. Então, assim, o problema é que às vezes a gente fica com raiva. Porque o outro ou a outra terminou. Não tem que ter raiva. Peraí. A não ser que houve outras questões. Mas se a pessoa chegou e falou assim: Olha, eu ouvi isso. E, e eu vi que o sentimento que eu tinha por você, eu me equivoquei. E a gente sente aquela perda e não tem o que pode fazer, gente. Se o outro entendeu que esse é o movimento, deixa. E você, vivencie o seu luto. Vivencie o seu luto e, se for o caso, se abra para novas oportunidades. Eu também não, dê um tempo. Cada pessoa vai agir, vai reagir de uma ou de outra forma. Queridos, chegamos ao nosso fim. Temos então, se eu não me engano, eu não marquei o relógio. Que beleza, né? Não, mas faltam 2 minutos e meio para nós terminarmos a nossa live. Então, vou fechar a live, o tempo de baixar o vídeo para o IGTV e 5 minutos depois, então, estaremos retornando. Então, 9h05, 9h05 a gente está retornando aqui, ok? E aí sim a gente abre para os comentários, para comentar, para quem tiver alguma pergunta, tiver algo a falar, e se tiver ao meu alcance, ao alcance de outros, que a gente possa então ah, conversar juntos, né? É esse bate-papo informal. Eu agradeço a todos. Eu esqueci de fazer um comentário. Eu tinha anotado, mas depois na outra live a gente fala sobre essa questão das lives que a gente está fazendo, porque me perguntaram: eu estou assistindo a live, é a mesma coisa que assistir depois pelo YouTube? Não, não é. E eu vou explicar isso, se alguém me lembrar, eu explico isso depois. Mas é por quê? Porque agora existe uma coordenação espiritual. Então, essa coordenação espiritual, ela está coordenando todas as casas que estão assistindo, porque cada casa se transforma em uma micro sala de aula espiritual, não só de um encarnado, mas também de desencarnados. Então, essa coordenação geral, ela passa a coordenar. Quando você vai assistir no YouTube, está no YouTube, não é na hora, entende? Então, simples assim, basicamente é. E lá vou eu, já acabou o tempo. Façamos a nossa prece. Quem não ficar aqui até depois, gratidão. Gratidão pela sua presença e muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade imensa que tivemos aqui de aprendermos mais sobre as relações afetivas e para nós estarmos mais vigilantes, mais conscientes do que nós devemos buscar para nós. Auxilia-nos, Senhor, para que nós busquemos almas afins, almas que estejam no mesmo caminhar e que possamos então caminhar juntos. Se tivermos o mérito de termos uma alma gêmea, agradecemos igualmente, Senhor, mas se pudermos, ajuda-nos, Senhor, a sermos dignos, honrados e merecedores de termos ao nosso lado uma alma afim, ao menos uma alma afim, para compartilhar conosco desta presente reencarnação terrestre. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual, agradecemos a um irmão especial que aqui se faz presente. Nós damos encerrada a primeira parte do nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja.
Queridos, queridas, foi uma prece rápida, né? Porque eu tenho. Ah, pronto, faltando 28 segundos. Eu tenho. As lives têm terminado antes de eu terminar a prece, então hoje eu fiz mais rapidinho. E se eu falasse mais um pouco já não ia dar. Gratidão a todos, gratidão a todas. Então, a quem quiser, nós nos vemos agora, daqui a 5 minutos, tá bom? Muita paz. Muita, muita, muita paz.